Oi, feiticeiras, terapeutas, comunidade, muito boa tarde. Luciana Doleuai, Alorixá, pesquisadora das religiões negras, do feminino ancestral e mentora das terapeutas do Axé. Estamos aqui mais uma vez reunidas para mais uma, e sim, espero que a gente faça isso a vida toda, edição de conversa entre feiticeiras. É um projeto de conversação mesmo, de diálogo entre eu e outra feiticeira sobre o método terapia do Axé, sobre a metodologia que fundamenta a formação terapeutas e falar sobre a oráculo, jogo de conchas, sobre as transformações tão particulares e tão sensíveis de cada mulher que passa pelo seu processo de encontrar, realizar, viver da sua missão de vida. Hoje, mais uma feiticeira aceitou o convite e vamos realizar essa conversa a partir de agora. Ela já fez o pedido. Saudações! Olha ela! Como vai, Silvia? Tudo bem? Boa tarde, estou bem. A sua bênção, Iá. Minha mãe já Muito abençoe, honrada bem de estar aqui. Sequed. Oxalá abençoe sempre. Estou muito honrada de estar nesse momento com a senhora. É isso, a gente vai fazer uma conversa leve. Eu fico feliz do seu aceite também, fico honrada. Você é da turma um ou da turma 2, Silvia? Tá com duas. Peraí. Fone. Você me escuta? Eu Eu já não. estou. Acho que eu vou sair e entrar de novo. Mas para mim tá bem. Para mim você Para tá mim, está ótima. aparecendo falando duas vezes. Mas não tá, não. Não? Agora eu acho que estou. Agora sim, escuto. Oh, pronto, não, tá tudo bem por aqui. Você é da turma um ou da turma 2? Eu tô com um Então retorno. vá, então saia e volte sem problema. Tudo bem. Vamos esperar Silvia entrar novamente. Tava tendo um retorno lá difícil para ela. Enquanto isso, amanhã iniciamos a nossa oitava jornada. Eu estou realmente com borboletas na barriga, porque a cada edição, a cada turma, estamos indo para a oitava turma. Então, é um projeto que é vivo, que é atuante, e a gente também se atualiza. Então, está cada dia mais refinado, mais sofisticado esse passo a passo de encontrar e registrar a sua missão de vida e esse registro no mundo, no seu corpo, no tempo, aqui. E agora? Agora sim. Ai, que bom, que ótimo. A pergunta que eu estava fazendo, você é turma um ou turma 2, Silvia? Turma 1. Turma um, pois é. E nesse um ano, Silvia, eu quero te perguntar agora, falando assim, mais próximo, quem é Silvia Sena? É uma mulher que busca constantemente pelo conhecimento. Acredita que conhecimento é poder e liberdade. E tem a certeza que vai estudar até o último dia da vida. Muito bom, porque eu também me sinto assim, também com a sensação de que, acho que se duvidar, ainda morro com a cabeça debruçada num livro, dormindo, né? Porque a gente eu, pelo menos, quero correr dormindo, na paz de Oxalá, com as minhas Não rugas pode todas no falar. meu rosto, tranquila, leve, a família toda leve, tudo uma tranquilidade. É assim, e a morte, é importante a gente falar sobre isso, porque a morte, para outras pessoas que não são da nossa religião, não é mesmo, Silvia? A gente que é iniciada, que a gente vive o axé. Você é aonde? No Maranhão?
Eu Não, estou agora em São Paulo, mas eu sou da Bahia. Sou da de Bahia. Itabuna. E o seu terreiro fica onde? Em São Aqui em Paulo? São Paulo, isso, em São Paulo. O Ilê Axé Alaquetu Odé Carelê. Você tem quantos anos de iniciada já, Sil? Foi bebê, tem meus 50 anos aí. Pois é, então, a gente entender a morte, né? Já que essa palavra apareceu e é importante, porque isso está rondando, na verdade, essa semana toda. Até mesmo as mulheres que estão nos vendo hoje, tá com esse sentimento no coração. Eu escrevi sobre isso também. A morte para nossa religião é algo importante, mas não é o fim. E aí, de alguma forma, a gente já cresce com esse sentimento trabalhado dentro do nosso coração. Isso não significa que a gente vai sofrer ou que a gente vai ter tristeza, mas que existem respostas, que existem explicações, que existem, de certa forma, um conjunto de amparo. E aí eu gostaria de te perguntar, para você, quando você entra nas terapeutas do axé com toda essa bagagem, com todo esse repertório de vida, ou seja, já havia acúmulos e acúmulos dentro do seu corpo. Você, como uma mulher experiente, o que é que lhe leva a entrar nas terapeutas do axé, Sil? No momento que a senhora apareceu para mim, foi um momento de aceitação do que eu tenho que fazer e que eu já estava fugindo há muito tempo. Duas coisas. Uma, esse processo de aceitar o que se tem que fazer, de cumprir o bom andamento do destino, aquilo que eu vim fazer aqui nessa terra. E a outra coisa de confiar mais, não se colocar na mão do outro inteiramente. Eu cresci fazendo magias, feitiços, cuidando de mim, fazendo de tudo para cuidar de mim. Fui buscar muitas terapias holísticas, integrativas, além do axé, para cuidar de mim. E num determinado momento, eu me coloquei inteiramente na mão do outro e eu me lasquei. E foi exatamente nesse momento que a senhora apareceu para mim, que o ano de 2024, para mim, foi um sentimento de morosidade, de estagnação, na verdade. E no meio do ano, quando a senhora apareceu, eu falei: é isso, voltar a cuidar de mim com tudo aquilo que eu já possuo, agregando a essa pessoa que está trazendo mais conhecimento acerca do que construiu a minha vida, que é o axé. Sim. Sim, isso é importante falar, porque eu também passei por esse processo. Mesmo eu sendo a pessoa que vou iniciar a redistribuição, eu também passo por esse processo do 2024. Então, 37 anos, ia Lorixá, recebi meu DK, comecei a reconstruir, porque ele já era uma construção da minha mãe, mas as dificuldades de uma professora aposentada deu uma parada por pelo menos aí uns 10 anos. Então, eu cresço, apareço, viro gente, tenho uma profissão e falo, agora é o meu momento, agora o movimento é meu. Só que Orixá me deu caminho em outro estado. Como é que eu me reconecto com o axé, sendo que o axé está no meu corpo, as curas estão em mim, as minhas memórias, como é que faz isso? E aí eu falei, não é a profissão, não é a família, não como é que fala, a saúde, né, as condições materiais mesmo. Então, o que é isso? Que vazio é esse? Que buraco é esse que não é preenchido com nada, que não tem nada a ver com o orixá? Não é a relação eu-orixá? Não tem a ver também com a relação com a comunidade, com meus irmãos, com os meus parentes, né? Era comigo mesma. E aí, através desse sonho, que você sabe muito bem porque é a primeira turma, eu falo, agora eu preciso ir, eu preciso fazer algo que vai me preencher. E no meu caso, o preenchimento, que a gente traduz como missão de vida, né, na verdade, que é só uma tradução. Pessoas traduzem como missão de vida, como caminho espiritual, como propósito, né? Saber o que fazer, se está fazendo certo. É esse processo de entender quem eu me tornei. Não é verdade? Quem eu me tornei?
Então, quando você me traz sua experiência, é com toda certeza também a experiência de muitas outras mulheres que já tinham bagagem, que já tinham repertório, que eram experientes, que já eram iniciadas, que já sabiam o que era segredo. Não era sobre isso, era sobre algo maior. E aí, esse algo maior, para você, você é especialista em terapia? Em terapia integrativa. Me fale um pouco mais sobre essa terapia integrativa, Sil, que é a sua caminhada, que é a sua proposta. A gente que é de axé, a gente cresce com o conhecimento das ervas, né? Não só das ervas litúrgicas, mas as ervas medicinais. E então, além desse conhecimento de axé, eu fui buscar a fitoterapia também. Então, ao longo da minha vida, eu fiz curso de cristalogia, de aromoterapia, conhecimento dos óleos essenciais, fiz constelação sistêmica, sou mestre em Reiki. A princípio, eu achava que eu estava fazendo tudo isso para mim, para o meu autocuidado, para a minha saúde. E aí, em 2019, que meu mundo acadêmico começou a desmoronar. E as entidades falavam para mim, você tem que fazer um outro trabalho, você tem que fazer um outro trabalho. E eu tentando fugir a vida inteira. Pessoa de Oxalufã quer mais viver dentro da sua casinha sozinha. Não quer multidão, né? E eu sempre fugindo. E fui demitida da universidade em 2021. 2022 trabalhei como assessora de comunicação e aí novamente eu fui chamada a atenção e Exu apareceu e disse que era a hora de tentar fazer alguma coisa. E eu falava, mas eu vou fazer o quê, gente? Né? Com esse conhecimento que para uma mulher preta de axé tem muito mais preconceito. Como é que eu vou fazer isso? Aí eu entrei na psicanálise, entrei na neurociência, terminei. Essa semana chegou o meu diploma de pós em neurociência cognitiva e processos psicológicos. Embora eu tenha feito psicologia até o 7º semestre e saí por causa do mestrado, eu falei, não vou voltar para psicologia porque eu preciso dessa bagagem de axé, né? Reunir essa bagagem de axé. E aí eu acho que o meu cargo-chefe são os oráculos e as ervas, né? A erva porque trabalha o emocional sem que você perceba, acreditando ou não, fazer uso das ervas vai abrindo o seu campo energético. E isso um Exu falou para mim, né? Você entra onde as palavras não entram. E a partir do momento que a erva faz essa abertura, a pessoa consegue falar. Sim. Então, é mais nessa integração de oráculos, de ervas. Às vezes a gente precisa entrar com reiki, às vezes a gente precisa entrar com a sistêmica, às vezes a gente precisa entrar com o ebó mesmo e encaminhar essa pessoa para fazer um ebó num outro lugar. Vamos lá, 2 questões importantes que você toca aí que eu gostaria de continuar na nossa conversa. A primeira, já que a gente está falando sobre linguagens, você traz Exu, traz esse encaminhamento da linguagem, da comunicação. De fato, a oráculo é uma linguagem e essa linguagem, ela de alguma forma tem uma correlação, um relacionamento com a mitologia. E aí eu quero entrar no campo da mitologia da Yamin, que é, de fato, um dos pilares do método, né? Isso, terapia do axé que a gente vem desenvolvendo aí. Aí, pensando nisso, eu gostaria de saber de você, depois que você teve acesso à formação, à numerologia, à mitologia e a questão mesmo do instrumento, de aprender a manusear e a manipular o instrumento, qual dessas 3 dimensões, o jogo, a mitologia ou uma nova leitura, na verdade, sobre os odus,
não mais no campo do segredo, agora no campo da filosofia, da psicanálise, da estrutura de padrões comportamentais. Então, para você é tranquilo responder isso, porque você é especialista. Mas muitas outras terapeutas não acessam este lugar porque não é o seu interesse, não é a sua bagagem. Mas você que está realizando esse processo de cura de outras mulheres, além de si, além de mim, claro, a gente faz isso, é quase que não é possível curar outra pessoa se a gente não passou pelo processo. Fica vazia, fica superficial. Mas eu queria que você falasse um pouco sobre a relação da mitologia das Yamin, que de alguma forma, e eu posso falar isso tranquilamente, porque você, além de ser uma mulher de axé, você é uma mulher da ciência, isso não estava resumido, isso não estava no mundo. Quem apresenta isso ao mundo é uma autoria, que é o meu trabalho. Mas eu queria saber como é que isso atua em você, Sil, a questão da mitologia, das 16 faces. É isso. Primeiro, para início de conversa nessa pergunta, eu quero te agradecer, porque a senhora me deu a possibilidade de jogar, né? Para mim não era novo a mitologia, para mim não era novo a numerologia africana, mas o direito de jogar, né? O direito de jogar e de reunir todas essas linguagens com uma bagagem. A oraculoterapia, né, o manual oraculoterapia, ele é completo, porque ele te dá os padrões psíquicos, psicológicos, né? Ele te dá uma bagagem social e ainda traz a questão dos elementos da natureza, que são as ervas, que são os alimentos, que são os grãos, que tem em si também a sua energia para fazer uma limpeza no campo energético dessa pessoa. Então, tem, além da abordagem psicológica, né, tem a abordagem social, de sociedade, enquanto cultura até, antropologia, né, de fato, porque a gente precisa levar em consideração também o meio que essa mulher vive, né, as crenças que essa mulher tem, e o meio que constituiu essa mulher. Essa mulher, ela não chega a uma folha em branco. Ela tem sua experiência, ela tem seu conhecimento e ela tem seus traumas que podem perfeitamente ser trabalhados com a mitologia das Yamis, porque a mitologia das Yamis, ela é completa. A oraculoterapia, na verdade, ela é completa. Ela traz essa dimensão da cultura, da história e da mitologia. Eu queria também agora o segundo ponto que eu falei lá atrás que você tinha tocado, que foi a questão do prescrever um outro atendimento, de transmitir essa mulher para uma outra pessoa, que no caso um Yalorixá, um Babalorixá, partindo da nossa religião. E essa conversa talvez, né, podemos ter com outras pessoas, mas com você eu tenho segurança, porque o fato de você ser uma mãe, porque Eked, quem não sabe, também é mãe, nasce para cuidar, para alimentar, para vestir, para trazer uma boa convivência entre a divindade e as pessoas, né, ignorantes, que não vão saber lidar com tamanho fenômeno que é a presença de um orixá entre a gente. Muitas mulheres vêm para as terapeutas e homens também nesse lugar de: então eu vou poder jogar, então eu vou poder ser, então eu vou poder fazer, ainda com a ideia de que não é profissional, ainda que é no campo do religioso. E de fato você está presente desde um ano atrás, e eu tenho, no caso, né, a Bians, que também não poderiam jogar pela nossa tradição, tem a Eked, que não pode, o Abian que não pode, o Iaô que não pode, e até mesmo a Ebome se não receber o jogo, na verdade. Então, são várias questões que vai fazer uma pessoa jogar. Ponto. Quando a gente vai para o campo do profissional, quando a gente vai para o campo da produção de saúde, a gente está falando, olha,
Isso aqui já existe. Diversos oráculos estão sendo utilizados em longa duração e sendo tratados como instrumentos de acesso à mente, certo? Os sonhos lá do Jung, os sonhos de Freud é um oráculo, e a gente sabe disso desde sempre. Mas quando a pessoa entra e fala, eu entendi, eu vou jogar enquanto uma profissional de saúde e não enquanto uma pessoa que estou desrespeitando o axé. Isso é tão importante você ter reforçado, porque muitas perguntam e ainda perguntam, e o que é que eu faço? E essa mulher chega e aí ela precisa de um ebó, minha pombagira está aqui me dizendo, meu caboclo, a própria mim respondeu no jogo que precisava fazer. Você tem que reconhecer os seus limites. E tudo bem, eu também tenho limites. Eu não faço feitiços. Quem faz feitiços é minha mãe. Eu falei, esse caso aqui, minha linda, não é o ebó, não é a limpeza convencional, não é o bori. Não, isso aqui é uma questão sua particular, com sua história, com sua memória. Você tem que procurar uma feiticeira que vai fazer um feitiço. Seja para arrumar um emprego, seja para você andar esse processo. Porque aqui já não é mais uma questão de Xangô, não é uma questão de Obará, agora é outro nível, é sua vida. E aí é importante frisar isso porque se respeita, no caso é isso, é o respeito às tradições nossas, do fundo da cabaça, da navalha, e a possibilidade de falar assim, olha gente, existe um arcabouço aqui, existe o axé, e o axé não vira só axé music, não. Vira serviço de saúde. Né? Não é só, né? Não foi uma apropriação só do mundo musical, não, é serviço de saúde, é estética, é indumentária. Axé é uma forma de ver o mundo. E aí, pensando nisso, eu queria te fazer uma pergunta sobre quando você teve acesso ao oráculo pela primeira vez, quando essa caixa, quando essa cristaleira, naquele momento lá, tenta voltar um pouquinho, qual é a sensação, Sil? Qual é a sensação de receber um oráculo que você vai falar, meu Deus, não vou estar desrespeitando minha casa, não vou estar desrespeitando minha navalha, eu estou começando o quê? O que é isso? O que isso significa? No primeiro momento foi uma sensação de felicidade tremenda, né? Que eu falar assim, gente, a partir da oráculo, né, identificar aí essas caídas, né, a partir do oráculo das Iamis, e aí juntar, é uma junção dos conhecimentos da oráculo terapia das Iamis, que é essa numerologia, né, com outras medicinas. E essas outras medicinas, elas também são de axé. A gente sabe que foi surrupiado tudo, né? A questão da alimentação, a questão das pedras, a questão das ervas. O primeiro atendimento de medicina integrativa é dentro do terreiro, porque vai olhar o ser como um todo. Então, o momento de abrir essa caixa foi um momento de possibilidades de mostrar o conhecimento de axé junto com a ciência. Sim. Então você sentiu isso aí também, né? Essa conexão. É isso. Sim. E eu fico pensando, sabe, Silvia, de verdade, para aquelas outras mulheres que não estão no ensino superior, sabe? Que tem essa bagagem, esse repertório também da educação enquanto uma ferramenta de transformação social. E aí eu queria que você, enquanto professora que é e sempre será, falasse para aquelas mulheres que estão chegando agora, que estão nos escutando, que ainda não chegaram e talvez não chegue por desejo próprio, que assim seja, por uma escolha política de falar, não, eu vou seguir esse caminho aqui, nunca por uma obstrução, nunca por uma violência, mas por desejo próprio, que não terá essa bagagem da psicanálise, da psicologia, do entendimento da tradução, desse inconsciente, mas que vá para o campo da intuição, sabe? Da intuição, dos sinais, da sensação de que existe algo perto dela e ela não vai conseguir ou não vai poder traduzir a partir do nosso vocabulário, mas ela e nós somos
as mesmas mulheres, né? Somos as mesmas mulheres que sonham com sonhos reais e que acorda de madrugada querendo saber o que é que significa e que a natureza se materializa e a coruja conversa e o cachorro é diferente e sai de repente um gato, sei lá, do banco e a gente tava com, né, coisas que acontecem que a gente fica, tá vendo? A resposta veio assim, a resposta veio assim. A gente já tem essa maturidade, vamos dizer assim, de leitura. Agora, você dizendo para essas mulheres que ainda não têm, que estão chegando agora, que estão sentindo o chamado agora. Tu sentiu o chamado há quantos anos? 50 anos atrás. Só não sabia como realizar. Que é essa transformação, não é verdade? E eu também. Eu recebi o chamado desde que eu me conheço, mas eu não sabia como me complementar, como me expandir. Para essa mulher que está chegando agora, que está recebendo, que está assustada, o que é que você falaria para ela? Independente de uma formação superior, de ligar essas práticas da ciência, né, a base da psicanálise são os sonhos. E os sonhos é de todos nós. Você sendo mulher, homem, criança, pequeno, com formação, sem formação, a gente sonha. E dentro da nossa visão, do nosso meio, a gente sabe interpretar os signos, né? Então, a gente sabe interpretar sonhos. Independente de ter uma formação acadêmica ou não, os saberes, eles são intrínsecos do ser humano. A partir do momento que você convive com outros, você tem a possibilidade de aprender sempre. Seja um chá, seja uma comida, seja numa conversa. Os saberes tradicionais foram usurpados e levados para a academia só para uma constatação. Então, essa mulher que não tem uma formação acadêmica, que acha que não tem mais idade para isso, ou na impossibilidade de recursos financeiros, essa mulher aí que tem seus 30, 40, 50, 70 anos, ela tem um saber imensurável. Ela cresceu, ela viveu, ela se sustentou, ela teve filho ou não, se não teve filho, tem sobrinho e acompanhou o crescimento, né? Ela sabe se alimentar, ela sabe alimentar outro, é um saber imensurável. E esse saber não é menor em nenhum momento, em nenhum sentido. Associado ao conhecimento histórico, antropológico e da mitologia das Yamins, é possível realizar grandes transformações em outras mulheres e homens que queiram e aceitem essas transformações, né? Brilhante, Silvia, brilhante. Muito obrigada a ouvir isso de você, ouvir isso hoje, né? Eu pensando em como, já que agora a revolução ela está fixada, está estruturada, está bem baseada, tá organizada, é como agora encontrar outros caminhos, outras rotas de chegar e de alcançar estas mulheres que têm as suas dores na insegurança, as suas dores na sensação de que falar, olha, não é para mim. Essas dores de dizer, não, eu não tenho nada para contribuir com ninguém, eu preciso me curar, então eu sou incapaz de curar outra pessoa. Eu cheguei num momento deste processo, deste lugar aí que você trouxe. E tenho encontrado, né, nesse processo de busca, uma definição que eu gostaria já de anunciar aqui, mas eu já até acabei reformulando um pouco mais depois desse 1 ano de mais de 7 turmas, é de dizer assim, olha, a sua missão de vida, ela não vai estar no Eridi Logum, no jogo de búzios. A sua missão de vida não vai estar nem na própria oráculo, jogo de conchas, da sua mecânica. Ela não vai estar em um outro lugar que não seja a sua própria história. Então, quando eu começo a entender por que eu falo isso, a minha formação é como historiadora, é como arqueóloga.
arqueóloga, é como uma pessoa que passou 20 anos estudando as vidas humanas para dizer assim, olha, as vidas humanas não têm só padrões psíquicos, ela também tem padrões culturais, de crenças limitantes, na verdade, de traumas, que no meu caso, o meu recorte são traumas coloniais, são traumas causados pelo racismo, são traumas causados pela colonização, pela idade, pelo etarismo. Então, se você começa a vasculhar a sua vida, independente se você é iniciado ou não, se você tem 18 anos ou 63, se você já atua como uma terapeuta ou está em transição de carreira, não sabe o que é que vai fazer, tudo que conecta a gente, tudo tem a ver com a história. E aí, nesse processo agora de chegarmos no campo da história, eu queria que você pudesse falar um pouco sobre se é possível construir uma compreensão de sua história enquanto dentro da terapia e dentro do axé, a partir de toda essa bagagem, de tudo isso aqui que a gente está conversando, sobre história, ou seja, na prática da sua vida. E aí a gente podia traduzir isso como, sei lá, como transformação. O que é que de prático você fala, olha, antes eu precisava melhorar isso aqui. Hoje, meus problemas já são outros, que a gente sempre tem problemas, mas esses eu consegui resolver. Quais foram as questões que você conseguiu resolver, Silvia, com essa dinâmica dessa conexão entre espiritualidade e ciência? Que não existe respostas prontas, não existe receita pronta, né? A gente acha o propósito no caminho, porque como a senhora falou, vai estar sempre dentro da nossa história, essa missão vai estar sempre dentro da nossa história e só a gente pode encontrar, não é outra pessoa que vai dizer. E a gente se encontra no caminho, a gente encontra no fazer. E então essa união é de aceitar também que não existe um momento em que você vai estar pronta e curada para curar do outro. Acreditar que você vai curar se curando. E se curando, você vai curar. E aí, nesse diálogo entre você e você mesma, entre você e a outra, entre a outra e você mesma, eu gostaria de fazer uma pergunta que eu até escrevi, para eu não me esquecer disso. Você entende, então, que entrar para um projeto político, como as terapeutas do axé, você fazer parte dessa comunidade, isso faz parte da sua realização, do seu propósito de vida, ou se faz parte, ou como isso atua nessa construção de longa duração, de vida. A gente começou falando sobre morte e agora a gente está falando sobre começo. Né? Sobre começo. Esse começo, enquanto uma mulher que vai ter o jogo de conchas, que vai ter a mitologia das Yamin, que vai ter mais ferramentas para dizer, olha, isso aqui que a gente faz também é ciência, isso aqui que a gente faz é tecnologia, isso aqui que a gente faz também é psicanálise, que a partir do momento que a gente escuta a nossa irmã de santo, nossa mais nova, a gente está ali em processo de psicanálise, porque está colhendo, na verdade, as suas dores, falando o que pode falar, com os limites. Então, eu queria entender para você, Silvia, para a sua vida, qual é a relação entre as terapeutas do axé, entre esse projeto político, profissional, com a sua missão de vida? Eu acredito hoje, né? Ontem eu estava dando uma imersão e eu falei exatamente isso. Eu cresci numa casa, eu sou a 10ª filha. Eu cresci numa casa cheia, tanto dos laços sanguíneos quanto dos laços religiosos. E uma casa muito cheia. Eu, enquanto uma mulher de Oxalufã, meu desejo era sempre de ficar sozinha. O meu sonho era ter a minha casa e morar só.
com todo esse projeto e com todo o caminhar da vida, eu entendo a importância de estar em comunidade, de ajudar outras pessoas. Aí vem o conhecimento de Oxóssi, né? Você não caça só para você, você não busca o conhecimento só para você, você visa algo maior em comunidade, em conjunto, porque você também não é feliz sozinho. Você não vai se curar sozinho, você não é feliz sozinho. Sociologicamente falando, o ser humano não é feliz sozinho. Vai dividir com quem? Vai partilhar com quem? Uma coisa que a Exu me falou também uma vez foi: para que tanto saber se você não vai passar isso adiante? Então, a importância de estar dentro de uma comunidade, de expandir no coletivo, é que esse coletivo alcance outras pessoas também, eu me arrepiei, e que venha fazer parte desse conjunto, porque a mudança de mentalidade, a vitória sobre o preconceito, né? A redistribuição de recursos e a saúde é em coletivo, não é individual. E isso de coletivo é porque é escalonar. Quando eu criei as terapeutas do axé, eu criei no sentido assim, olha, eu fiz um método, esse método estava me trazendo consultas. Olha bem, Silvia, acho que eu nunca falei isso publicamente. Esse método está me trazendo consultas, está me trazendo consultas bem-sucedidas, essas pessoas estão indicando outras pessoas. E aí eu parei, né? Isso, no caso, em 2023, quando eu surgi com o meu primeiro projeto, que foi a formação Abiam. E eu queria falar assim, meu Deus, né? Iemanjá, você me deu, de fato, a oralidade. Eu consigo me expressar bem. É assim que eu me torno professora aos 17 anos. Mas eu acredito que isso que eu acabei desenvolvendo precisa estar em outras mulheres que vão multiplicar o que eu estou fazendo, porque eu não consigo botar mais de 6, 8 consultas no dia. Não dá, não é porque eu não sou só terapeuta, eu não sou só mãe de santo, eu também sou mãe, a gente fala sobre isso, eu sou mãe, eu sou filha de minha mãe, eu sou amante, eu sou dançarina, eu sou cantora de MC, né? Eu sou MC, gosto de dançar, eu gosto de fazer outras coisas. Então, a vida religiosa não é você viver dentro do terreiro, mas você fazer da sua vida um terreiro. Um terreiro. Não é isso? Então, quando você aparece e grava aquele vídeo, que hoje eu não consigo abrir o grande jogo sem mostrar esses recortes de 3, 4 segundos que você, de forma rápida, assim, quase que instantânea, você entendeu a metodologia toda. Então, ou seja, porque é comum, era comum na sua vida, não era eu que estava trazendo, eu simplesmente organizei uma coisa que você viveu a sua vida toda, então faz sentido para você. Então, quando você é muito importante, Silvia, para mim, para o projeto, mas para mim, para eu, Luciana, porque falou, olha, tem outra mulher que pensa igual a mim. E tem uma idade, né? Quantos anos você tem, Silvia? 51. Pois é, eu tenho 30 anos, a gente não é muito distante, não, mas tem aí uma década, e uma década faz diferença, né, na vida de mulheres. Então, assim, puxa, somos do axé, somos de axé, diferente no sentido regionalmente falando, mas isso não foi nenhum tipo de obstáculo para que a gente entendesse o que você falou aí, que é a questão da redistribuição e da comunidade. Então, como você puder, como você conseguir, a partir do que você tem disponível, construa esse movimento de expansão da sua comunidade. Às vezes você começa com 5, com 10, com 15 e vai ficar a vida toda com 15 e já é um absurdo de transformação, porque essas 15 mulheres vão ter filhos e vão ter sobrinhos e vão criar gente na escola e na comunidade. E isso, quando chega depois de 10 anos, tem 1000 pessoas, como é que chama?
impactadas, 2.000 pessoas impactadas. Então, eu queria que, nesse sentimento que você mesmo trouxe, que é a essência do movimento, das terapias, né? Todas elas, e a nossa do axé, nesse sentido, você vai ter um limite. Só que você está aprendendo para poder entregar para uma outra pessoa que não vai ter os seus mesmos limites e vai expandir para um lugar onde o seu corpo não entra. Não é verdade? Aí eu queria que você, a gente já está chegando, avançou, eu tenho certeza que eu ficaria aqui muito mais do que os 40 minutos. Eu tenho certeza que nos encontraremos de novo, porque é muito aprendizado. Queria que você desse uma palavra conclusiva, pensando agora nessa proposta conclusiva sobre a persistência, né? Você falou sobre vai se encontrar a missão de vida no meio do caminho, vai se encontrar a missão de vida no meio do caminho, mas enquanto ela não chega, o que é que você, Silvia Sina, né, mãe EQUED, mas também terapeuta, especialista, mestre, diz para essa mulher, enquanto ela não chega, o que é que você faz? Vá fazendo. Vá fazendo. Aí eu vou trazer de novo a palavra de Exu. Exu é um movimento. Por mais que essa mulher não seja uma mulher de axé, mas entendendo o movimento das Iamis, né? Exu e Amapô, o número 1, os primeiros, né? É um movimento. Esse movimento precisa ter prazer, esse movimento precisa ter gozo de vida, pulsão de vida, né? O que diz Freud, a libido não é necessariamente sobre o sexo, mas é sobre a pulsão de vida. Então, é o movimento. Eu sempre falo assim, o que te traz alegria, o que te traz prazer para você continuar? Então, comece com isso. Eu vou falar uma coisa aqui, que o ano passado, quando eu falei que eu estava estagnada, eu estava numa outra casa. Hoje, eu estou na casa de um dos meus afilhados. Tomou 7 anos, abriu sua casa. Fiquei emocionada agora. E aí, eu fui para a casa dele. Um homem de Odé. E quando ele jogou para mim, ele me fez exatamente essa pergunta. Ele falou, a senhora está num momento de estagnação completa. A senhora está extremamente triste. O que a senhora precisa nesse momento para ser feliz? E eu respondi para ele, eu quero um terreiro para fazer dele uma escola. Ele falou assim, faz aqui, mãe. Sim, sim, sim. É de Oxóssi, né? Uhum. O coletivo de distribuir esse conhecimento, de distribuir esses recursos, de crescer juntos. Eu parabenizo a senhora também por ser uma Ialorixá que não está retendo o conhecimento e os recursos só para si, porque sabe que não dá conta sozinha. E foi quando eu entendi que não dava conta sozinha que eu me encontrei. E eu entendi qual é o meu propósito de vida. Porque a gente, mulher, do axé, e de alguma forma que tem um sentimento dentro de si que não pode deixar este mundo sem deixar um legado, uma mensagem, uma estrutura para que a gente consiga viver depois que morrer. É assim que a gente se torna imortal, né? Então, quando tem uma discussão bem
calorosa na internet, porque temos muitas culturas que eu falo, olha, dentro do candomblé, dentro do axé, a gente faz limpeza de egum, porque para se tornar um baba egum, para se tornar um ancestral, você tem que ter feito diferença na vida. Você tem que ter sido célebre, você tem que ter deixado de ser preocupado com o social. Então, eu não quero me transformar num egum. Eu não quero me transformar num espírito qualquer. Então, para eu não me tornar um espírito qualquer, eu preciso deixar o meu nome, a minha energia, o meu axé nas pessoas que vão permanecer. E isso seja construindo uma escola dentro do terreiro ou trazendo um terreiro dentro do campo público aberto, que é característico das religiões de matriz africana, para outras dimensões em que a pessoa não pode acessar. Então, o fato de eu ser Yalorixá, o fato de ter você dentro de uma comunidade é dizer assim, olha, cada qual no seu cada qual, os limites e os segredos dentro da camarinha, dentro do roncó, dentro do terreiro, mas existe um universo aqui que não foi a gente que prendeu ele aqui. Quem prendeu ele aqui foi o sistema colonial, foi o racismo, foi a branquitude que vai dizer, olha, tudo isso aí é a mesma coisa. Não, a gente sabe o que é tecnologia, sabe o que é ancestralidade, sabe o que é tradição. Ou seja, a gente tem uma divisão intelectual sobre o mundo. Então, por que não organizar o mundo de outras pessoas, mesmo que elas não sejam iniciadas, a partir do ordenamento dos orixás? Né? A partir da lógica de Oxalufã, porque você fala sobre a vida, a prática da vida de um filho de Oxalufã. E aí tem aqui até o meu irmão, que também é babá, que é de Oxalá, está aqui presente, Regis, uma pessoa que é mais nova, mas com toda certeza sabe muito mais do que eu, porque tem uma história de vida diferente da minha, atuamos, somos educadores, e eu preciso dele nas minhas obrigações, na minha casa, e ele é de Oxalá. Então, mesmo ele, dentro do coraçãozinho dele, como você falou, quer a solitude, quer estar só, é no campo da autoridade prática, uma autoridade gentil, uma autoridade de acolhimento, uma autoridade de afeto, que a mudança de vida de vocês acontece enquanto filhos de Oxalá. Então, de fato, às vezes sim, é Oxóssi que vai falar, edifica aqui o seu sonho, edifica. Para outros já vão ser outras pessoas que vão conseguir entender os nossos desejos, né? Então, eu tenho um fundamento muito forte com Oxalá. Meu dofono é de Oxalufã, meu barco de 10, né? Fui iniciada com 10 pessoas, o meu barco é de Oxalufã. Quando eu recebi o jogo de Búzios, o Eridi Logum, o primeiro jogo que eu fiz, a primeira queda foi Oxalufã que respondeu. A maioria dos meus filhos, dentro desses mapas ancestrais, centenas e centenas, 80% vai ter Oxalá, ou no caminho, ou na cabeça, ou em algum lugar Oxalá vai se fazer presente. E eu te agradeço profundamente, viu, Sil, por essa conversa, que ela se repita ao longo dos meses, dos anos, das semanas, e que a gente continue a expandir e redistribuir poderes e saberes e capitais, viu? A do pé. Muito obrigada, Modupéia, Modupé pelo seu conhecimento, pela sua entrega, pela sua missão que reúne esses conhecimentos todos e entrega para outras mulheres que não são de axé, mulheres leigas que têm a possibilidade de reconstruir e agregar sobre os seus saberes esses conhecimentos e ajudar outras pessoas a muitas vezes a recomeçar, mas não recomeçar enquanto uma folha em branco, recomeçar a partir dos seus saberes. Tem uma coisa que eu sempre falo quando eu faço live ou quando eu dou uma aula, volte para o chazinho da sua avó, né? Procure saber mais sobre a sua família, sobre a constituição da sua família, sobretudo sobre as mulheres da sua família, porque a construção de família
é sempre a partir de uma mulher que ajuda outras mulheres a se formar e se constituir enquanto mulher na sociedade. Sim. E é isso. Então, eu encerro a nossa conversa com essa orientação de você investigar a sua família, de investigar a sua construção enquanto mulher, quem veio antes. E esse quem veio antes não é saber só nome, não. É saber território, saber construção étnico-racial, mesmo você que seja uma mulher lida socialmente como branca, uma mulher que não se reconhece ainda enquanto uma mulher negra, a bagagem do seu corpo precisa ser recuperada. E onde está? No DNA mitocondrial, mas também como você olha no espelho. Olhe para o seu nariz, olhe para a sua boca, tente se rastrear, ó, tentar buscar e escavar dentro de você a sua conexão com a África, porque ela existe, mas vai vir a partir da sua história. Então é por isso que é trabalhoso. É por isso que realmente gasta-se energia, porque cada história é um caminho, é uma rota de retorno para a nossa grande mãe e a nossa fundação, certo? Então é isso, muito obrigada. Tchau, gente. Até a próxima.